Continuando, a palavra não volta vazia. Que seriado gostoso, né? Estamos aqui fazendo leituras simples, né? Sem muita sofisticação, somente lendo a Bíblia. E qualquer dificuldade de entendimento, só é se comunicar comigo. Não terá dificuldade, basta fazer o seu comentário e quer conversar comigo e nós conversaremos. Vamos agora vamos continuar, não é? Capítulo 4. Porque eu creio que já deu para entender tudo desse capítulo 3. Ficou faltando só alguns versículos que você pode continuar lendo, que é a confirmação do que foi dito antes. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1 agora. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Essa confusão de sempre, que sempre houve em todo tempo, não é? Em todo tempo tem aqueles que estão com dificuldades de receber alguém que Cristo manda, que Cristo entrega. O Senhor nos chama e nem todos aceitam. E Paulo está aqui, sentindo essa dificuldade também, vendo essa dificuldade que o povo, a igreja Corinto, estava tendo, e ele passou por muitos lugares e escreveu muitas cartas, mas esta aqui que ele está escrevendo aos Coríntios está falando muito das preferências do povo. Uns queriam Apolo, outros queriam Cefas, outros queriam a Paulo, aquela dificuldade de sempre no meio do povo de Deus. E nesse capítulo 4, desde o capítulo 2 que estamos falando dessas coisas, e Paulo ainda continua aqui no capítulo 4 falando que importa que todos sejam dispenseiros dos mistérios de Deus. E é isso que ele quer. E ele diz assim, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Que ninguém ficasse se envaidecendo, aceitando que, eu quero é você, eu não quero Paulo, eu quero é Cefas. Então, quando fala Cefas, eu quero você, aí não ficar assim se achando, mas entender que o importante é que o povo não idolatrasse nenhum deles. Quantas idolatrias no meio do povo de Deus. Porque aquele faz mais milagre, porque aquele tem uma boa palavra eloquente, porque aquele está assim o tempo todo nos mistérios, e ficam assim seguindo. Me lembro que quando eu comecei a estar batizada no Espírito Santo e levando o povo a entender isso, um grupo de pessoas começaram a me cercar e agora só queriam a mim porque queriam o sobrenatural de Deus, e Deus estava me usando para conduzi-los a isso. É o que está se passando aqui na igreja de Coríntios. Quer dizer, Paulo falando, Cefas falando, Apolo, todos ali ministrando a palavra, e cada um de acordo com os dons espirituais sendo trabalhados e trabalhando na vida daquele povo, mas eles ficavam escolhendo, eu quero fulano, eu sou de fulano. E essa conversa que vem desde o capítulo 2, já está no capítulo 4, Paulo dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O importante é que seja fiel a Deus, que você me encontre e que todos as pastoras, apóstolos, apóstolas estejam sendo encontradas fiéis ao Senhor. Não importa se eu falo feio, se meu jeito de falar não é legal, meu jeito de me vestir não é do jeito que você gosta. Não, o importante é que eu seja fiel a Cristo.
Então, mas o jeito do cabelo dela, mas o jeito que ela fala. Não, o importante é que eu seja fiel a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Que aquele povo estava do mesmo jeito de muitos hoje. Escolhendo pela aparência, porque se veste assim, porque fala assim. E ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 4 de 1 Coríntios: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Aí ele vem e diz: não estou me incomodando que vocês estejam me julgando. Não estou ficando preocupado com isso, não. É assim que nós devemos ser. Não devemos nos preocupar com o que estão pensando, o que estão julgando a gente. Se nós somos chamados pelo Senhor, cumpramos a nossa obrigação. Se eu sou chamada para exortar, exortarei o tempo todo. E, com certeza, não vou me preocupar com os julgamentos que fizerem. O importante é saber que eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. É o caso que Paulo está explicando aqui. Ele diz: todavia, a mim muito pouco me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo não estava se achando aquele melhor dos melhores, nem estava se preocupando com o julgamento das pessoas, porque ele está dizendo aqui que quem julga ele é o Senhor. Então, é uma conversa que não é novidade para a gente, porque o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, continua sendo a mesma, cheia de distorções daquilo que o Senhor requer. Então aqui estavam procurando um homem que fosse do jeitinho. Mas eu gosto é assim, então eu quero Apolo. Mas eu gosto é assado, eu quero Cefas. E Paulo está falando sobre isso, que não devemos viver desse jeito. Temos que estar acreditando nos profetas, porque desde a antiga aliança que o Senhor fala sobre isso, que para crer nos profetas que nós prosperaremos. Então, se o profeta vem da parte de Deus, não importa do jeito que ele fala, ele está trazendo o recado dos céus. Paulo está falando isso, que eles estavam escolhendo de quem eles eram. E leva mais de um capítulo da carta falando só sobre isso, para acabarem com essas contendas, com essas dissensões, com essas coisas que não mostram que somos espirituais. Se somos espirituais, estejamos falando das coisas que são concernentes ao reino de Deus, que seja de uma maneira que não venha estar ofendendo a ninguém, mas só o que Cristo manda falar. Amém.